nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E meus irmãos, hoje nós iremos estudar o capítulo 3 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, que neste capítulo de hoje, Paulo ele ensina como devem ser os líderes da igreja, ou seja, os bispos, os presbíteros, os diáconos e seus auxiliares. E também Paulo, meus irmãos, ele mostra que quem serve a Deus precisa ter uma vida coerente, madura e exemplar. Amém? Mas, meus irmãos, antes de a gente iniciarmos o estudo de hoje, como vocês sempre sabem, quem está acompanhando o canal, que sempre antes de começar o estudo e logo antes também depois de finalizar o estudo, eu peço carecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixem o like. Porque fazendo isso, meus irmãos, além de ajudar o canal a crescer, vocês ajudam também ao YouTube a recomendar este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão, por meio deste canal, conhecer e ouvir mais a Palavra de Deus. Por isso que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E meus irmãos, nestes primeiros versículos, dos versículos de 1 até o versículo 6, vamos ver primeiro sobre as qualidades do bispo, vamos ver também uma vida equilibrada do bispo, vamos ver também o bispo e a sua família, e também vamos ver a maturidade espiritual. Amém? Nos versículos do 1 até o versículo 6. Vamos ler aí. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Meus irmãos, nestes primeiros versículos, do 1 até o 2, primeiro versículo, Paulo, ele diz, nestes primeiros versículos, que ser líder espiritual é uma missão nobre, mas ela exige santidade de vida. O bispo, ele precisa ser alguém que dê bom exemplo e também que ele seja capaz de ensinar a fé com clareza e amor. Por isso que nestes primeiros versículos de 1 até o 2, aprendemos que liderar na igreja é servir, e quem serve precisa ser íntegro no seu servir. Por isso que para a nossa realidade, mesmo sem ser líder oficial,
nós temos, meus irmãos, que buscarmos sempre coerência entre a nossa fé e também a nossa vida. Mesmo sem ser líder oficial, temos que buscar sempre, lembrando, coerência entre a nossa fé e também a nossa vida. Amém? E no versículo 3, Paulo, ele mostra que um líder não pode ser agressivo, um líder não pode ser descontrolado ou movido por dinheiro. O coração do servo de Deus precisa ser calmo, limpo e desapegado ao dinheiro. Amém? Por isso que nestes versículos aqui aprendemos que a mansidão e o equilíbrio atraem o Espírito Santo, tanto a mansidão quanto o equilíbrio. Amém? E aí, meus irmãos, aprendemos para a nossa realidade que nós temos que procurar evitar brigas, procurar evitar discussões e excessos, porque a paz interior é fruto do Espírito Santo. Amém? E nos próximos versículos, do 4 até o versículo 5, Paulo diz que a casa é o primeiro campo de missão. Quem não cuida bem da família não está preparado para cuidar da comunidade. Repetindo, quem não cuida bem da sua família não está preparado para cuidar bem da sua comunidade. Por isso que no versículo do 4 até o versículo 5, aprendemos, meus irmãos, aqui que o testemunho dentro da nossa casa é tão importante quanto o testemunho dentro da igreja. E para nossa realidade, esses versículos do 4 ao 5, nos ensina para a gente buscar sermos pacíficos, sermos presentes e amorosos com a nossa família, porque ela é o nosso primeiro ministério. Amém? E no versículo 6, vemos aqui sobre Paulo dizer que a liderança, ela exige maturidade. Alguém novo na fé pode se confundir, se exaltar ou até se perder. Alguém novo na fé. E aqui aprendemos, neste versículo 6, que a santidade, ela é construída com o tempo. Ela também é construída com humildade e principalmente perseverança. É isso que a santidade é construída, no tempo, na humildade e na perseverança. E aprendemos neste versículo 6 que temos que respeitar o nosso tempo de crescimento espiritual. Nada, meus irmãos, nada na vida espiritual pode ser apressado. Nada. Porque tudo é um processo. É devagar. Nós temos que ir respeitando o tempo de crescimento espiritual. Amém? E meus irmãos, nestes próximos versículos, dos versículos do 7 até o versículo 16, que são os últimos versículos do versículo do 10, é isso mesmo, do 7 até o versículo 16, nós vamos ver aqui nestes últimos versículos, no versículo 7, sobre a boa reputação, vamos ver as qualidades dos diáconos, vamos ver sobre a provação e a fidelidade, vamos ver sobre as mulheres auxiliares e vamos ver sobre a vida familiar e fidelidade dos diáconos e vamos ver o mistério da piedade. Amém? Dos versículos do 7 até o versículo 16. Vamos ver aí. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja,
para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Meus irmãos, nestes últimos versículos, começando pelo versículo 7, neste versículo, Paulo diz que o testemunho cristão não é só dentro da igreja, é também no trabalho, é na rua e na sociedade, o nosso testemunho cristão. Por isso que neste versículo 7 aprendemos que se a fé ela é verdadeira, ela aparece em todos os ambientes, em todos. Por isso, meus irmãos, que busquemos ser exemplos onde quer que estejamos. Buscamos ser exemplos. A nossa vida pode ser a Bíblia que muitos vão ler. Amém? E nos próximos versículos, do 8 até o versículo 9, Paulo fala sobre os diáconos, que eram servos da comunidade. E os diáconos precisavam ser honestos, precisavam ser equilibrados e profundamente fiéis ao Evangelho, ou seja, a palavra de Deus. E aqui aprendemos, meus irmãos, que servir exige sinceridade de coração e uma vida transparente. E aí, para nossa realidade, este versículo do 8 ao 9 nos mostra para a gente buscarmos uma fé limpa, uma fé honesta e uma fé sem máscaras, porque Deus, Ele ama a verdade que vem do nosso coração. Amém? E no versículo 10, Paulo também diz que ninguém deve assumir missão espiritual sem primeiro ser testado, ou seja, provado. É preciso maturidade espiritual. E aqui aprendemos, meus irmãos, que Deus, Ele nos prepara antes de nos enviar para a missão. Deus nos prepara. E aqui aprendemos que antes de assumir qualquer responsabilidade que seja, peçamos a Deus discernimento e firmeza, meus irmãos, na missão, antes de nós assumirmos
qualquer responsabilidade que seja. Amém? E no versículo 11, aprendemos também que aqui, neste versículo 11, Paulo fala das mulheres que ajudavam no serviço da comunidade. Hoje, podemos comparar as catequistas, ministras, líderes de grupos e colaboradoras da igreja como estas mulheres da comunidade. Podemos comparar estas pessoas, essas mulheres, catequistas, ministras, líderes de grupos e colaboradoras da igreja. Por isso que aprendemos aqui, neste versículo 11, também, que elas precisam ser fiéis, precisam ser equilibradas e respeitadoras. E que a missão feminina na igreja, ela é preciosa e indispensável. A missão feminina. E aí, meus irmãos, aprendemos neste versículo 11 que temos que viver com a verdade, sem fofocas, sem divisões, e sermos instrumentos da paz de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí, nos versículos do 12 até o versículo 13, os penúltimos versículos, Paulo aqui ele fala que assim como com os bispos, Paulo pede que a família, Paulo pede família bem cuidada e uma vida de honra, ou seja, que o bom serviço vai gerar autoridade espiritual. E no versículo do 12 até o 13, aprendemos aqui que quem serve bem a Deus, ele cresce espiritualmente e ele ganha credibilidade, a pessoa que serve bem. E aí, meus irmãos, aprendemos aqui que temos que servir a Deus com amor. Quem serve com sinceridade, ou seja, quem serve com verdade ao nosso Pai, sempre será elevado por Deus. Amém? E no último versículo, nos últimos, do 14 até o versículo 16, Paulo encerra esse capítulo aqui com um hino sobre Jesus. Que esse hino diz que ele se fez homem, o Espírito testemunhou a sua santidade, ou seja, aprovou a sua santidade, os anjos o contemplaram, ele foi proclamado ao mundo, as nações creram e ele voltou à glória. Por isso, meus irmãos, que aqui, neste versículo, aprendemos que Jesus, ele é o centro da nossa fé. Cristo vivo, proclamado e glorificado. E que toda a igreja, meu irmão e minha irmã, toda a igreja, ministério e líder só tem sentido por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para finalizar, aprendemos nesses últimos versículos que temos que colocar sempre em toda a nossa vida terrena nosso Senhor Jesus Cristo como centro da nossa vida, da nossa casa e também da nossa missão. Tudo o centro tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje, meus irmãos, neste capítulo 3 de hoje, aprendemos aqui 5 lições fundamentais neste capítulo 3 da carta de São Paulo ao Timóteo. Primeira lição, que servir a Deus exige uma vida coerente. Aprendemos que a liderança espiritual, ela nasce da maturidade e do testemunho. Aprendemos também que a família, ela é parte essencial da nossa missão. Aprendemos que a comunidade, ela precisa de ordem, precisa de equilíbrio e de santidade. E que, por último, nós aprendemos hoje que para o nosso centro da nossa vida, temos que colocar nosso Senhor Jesus Cristo como centro de toda a nossa fé e também de toda a nossa missão cristã. Amém? Foram essas as 5 lições
que aprendemos neste capítulo 3 da carta de São Paulo ao Timóteo. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizar o vídeo e o estudo de hoje, como vocês sabem, quem está acompanhando o canal, que sempre no começo do vídeo, do estudo, e também antes de finalizar o estudo, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também para deixar o like, que é muito importante, meu irmão e minha irmã, esse gesto que você faz, porque além de fortalecer o canal e crescer, vocês ajudam ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão por meio deste canal cada vez mais conhecer a palavra de Deus. Amém? Por isso que é muito importante a sua inscrição, a ativação do sininho para não perder os próximos vídeos e também o like. E compartilhe, meu irmão e minha irmã, este vídeo para alguém que precisa ouvir hoje esta mensagem de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês hoje e sempre, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.